Imagine um semeador caminhando por um campo cheio de promessas. Cada passo dele é uma decisão. Cada semente que cai, um destino. Algumas voam ao vento, outras se perdem entre pedras, algumas são sufocadas antes mesmo de respirar. Mas aquelas que caem em boa terra, essas não apenas crescem, elas explodem em vida, multiplicando-se 30, 60, até 100 vezes. Este não é um conto sobre agricultura, é um código secreto do reino de Deus. Em Marcos 4, 1 ao 20, Jesus revela o segredo mais subestimado do universo. O que realmente determina seu crescimento espiritual não é a semente. Ela é perfeita, mas o tipo de solo que você escolhe ser. Pedras representam corações endurecidos. Espinhos são as preocupações, tentações e ilusões do mundo. Mas a boa terra é o coração que diz sim, mesmo quando não entende. O que você vai descobrir hoje? Porque a mesma palavra produz resultados tão diferentes nas pessoas. Como transformar seu coração em terra fértil para os milagres de Deus? O incrível mistério por trás do ouvir para entender. Antes de ler, faça este exercício. Feche os olhos por 5 segundos e pergunte: que tipo de solo eu tenho sido? Atenção! Esta parábola vai cutucar zonas de conforto. Mas se você deixar, ela também vai plantar em você um desejo irresistível por frutos eternos. Prepare-se. O semeador está prestes a passar pelo campo do seu coração. Ele começou novamente a ensinar à beira do mar, e uma multidão muito grande se reuniu perto dele. Então ele entrou num barco e se sentou, e ficou a certa distância da margem, mas toda a multidão estava em terra, à beira do mar. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações. Ensinava-lhes dizendo: Escutem, o semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e elas não deram fruto. Mas outras caíram em solo bom, e depois de brotar e crescer, começaram a dar fruto, e produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou então: Quem tem ouvidos para escutar, escute. Então, quando ficou sozinho, os que estavam em volta dele vieram com os 12 e começaram a lhe perguntar sobre as ilustrações. Ele lhes disse: A vocês foi dado o segredo sagrado do reino de Deus. Mas para os de fora tudo é apresentado em ilustrações, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam, e eles jamais darão meia volta e receberão perdão. Além disso, ele lhes disse: Vocês não compreendem essa ilustração. Portanto, como entenderão todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Então, aquelas sementes à beira da estrada, onde se semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra. Mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, aquelas semeadas em solo rochoso representam os que ouvem a palavra e logo a aceitam com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Ainda há outras que são semeadas entre os espinhos. Essas representam os que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder enganoso das riquezas e os desejos de todas as outras coisas interferem e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. Imagine um agricultor que, ano após ano, lança sementes no mesmo campo. Algumas se perdem, outras enfrentam dificuldades, mas ele nunca para de semear. Por quê? Porque sabe que onde houver terra boa,
a colheita será espetacular. Marcos 4, 1 ao 20. Não é apenas uma parábola sobre solos. É um retrato do coração incansável de Deus por você. Veja por que essa mensagem é tão poderosa. 1. A semente é perfeita e é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Sua palavra, a semente, é lançada generosamente a todos. No caminho endurecido pelo sofrimento, entre as pedras da superficialidade, no meio dos espinhos das preocupações e na boa terra dos corações receptivos. Ele nunca diz, essa pessoa não merece ouvir. 2. Seu coração pode mudar de categoria. Ninguém está preso a um tipo de solo. Hoje você pode decidir virar a terra do seu coração, arrependimento, remover pedras, mágoas que endurecem, arrancar espinhos, prioridades distorcidas. Deus não exige perfeição, só disponibilidade. 3. A colheita é certa e surpreendente. Na boa terra, uma única semente produz 30, 60, 100 frutos. Isso revela: Deus multiplica além da lógica nossos pequenos esforços. Seu passado de solos ruins não limita seu futuro frutífero. Como aplicar isso agora? Identifique qual solo tem dominado seu coração. Ore, Jeová, transforme meu caminho duro em terra boa hoje. Regue uma verdade bíblica e observe Deus agindo. Lembre-se, pedras são as mágoas não curadas. Espinhos é o excesso de ocupações. Aves são as vozes negativas. Que tal começar hoje um diário para registrar como Deus está trabalhando no solo da sua vida? A semente da palavra em você tem poder. Nenhum solo ruim é páreo para ela quando você coopera com o agricultor divino. Se gostou, clique aqui, aperte em gostei e compartilhe.